Bom dia a todos, mais uma vez. Nós vamos dar início a mais uma reunião nesta casa, desde já agradecendo a presença de todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine nesta manhã ensolarada. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. José, que vai fazer a preleção desta manhã, que a espiritualidade amiga possa envolvê-lo, para que ele passe para nós a mensagem que ele preparou e que estejamos todos com as nossas mentes abertas para assimilarmos essa mensagem, que certamente é a mensagem que Jesus nos deixou para essa nossa longa caminhada, né, que temos que realizar através de vidas sucessivas. E na oportunidade de estarmos aqui encarnados, vamos aproveitar esse tempo que Deus nos concedeu para subirmos mais um degrauzinho na escala evolutiva. Então vamos, nesse instante, para iniciarmos esta reunião, repetirmos a prece que Jesus nos deixou quando alguém lhe perguntou: Mestre, como devemos orar? E Jesus disse: Pai que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita em toda a parte. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra do nosso irmão, Dr. José. Bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos hoje relembrar, como sempre, né, as lições que nós aprendemos e precisamos aprender mais ainda do Mestre Jesus. Então, hoje nós vamos falar de depressão, porque é algo que anda incomodando muita gente. Mas vamos falar assim, o que é que a doutrina espírita pode fazer por nós que estamos depressivos, por aqueles que estão depressivos, né? Tudo começa com Jesus, porque Ele é quem deixou para nós todas as instruções a fim de que nós soubéssemos lidar com a tristeza, com os conflitos, com os obstáculos e com a depressão. Ele deixou todas as dicas, todas as instruções. Tanto é que ele construiu a sua capacidade de vencer a depressão. Ele, através da sua evolução de muitos séculos, ele chegou a um ponto que ele controlava a si próprio e controlava muitos outros fatores da vida. Então ele chegou ao ponto de dizer e deixar, né, uma instrução básica, e ele deixou em muitos momentos da sua vida, mas ele deixou uma instrução onde ele falava assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então isso mostra que, como ele diz, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, é porque ele achou que nós também poderíamos vencer o mundo. E como ele venceu o mundo, não foi o mundo material, ele venceu o mundo emocional, ele venceu o mundo moral. Então ele acha que nós também poderíamos vencer. Então começa tudo com ele há 2000 anos, e no seu Evangelho tem muitas instruções para quem estuda, e mais
ainda deixou, anunciou, e hoje nós estamos aí nessa realidade, anunciou o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então isso é o que Jesus deixou para nós, para aquelas pessoas que se sentem desamparadas, que se sentem abatidas e que se sentem muitas vezes até deprimidas. Como vem de Jesus essa orientação? Quem conhece, quem lê, quem estuda o Evangelho sabe que é básico nos ensinamentos de Jesus a caridade e o amor ao próximo. Então é por aí que se começa, fazendo a caridade, amando o próximo, independente da nossa dificuldade. Quando nós auxiliamos o próximo, nós estamos auxiliando a nós mesmos. É por isso que a caridade é tão importante, é por isso que a caridade ela muda a nossa vida. Mesmo porque a verdade é uma só que Jesus deixou, né? Deus é bom, Deus é justo, Deus é grande. Mas Deus é bom, justo e grande, e Ele prega, Ele quer que todos sejamos felizes. Então a caridade e o amor ao próximo fica como base para melhorar quem tem tristeza. E a gente começa a olhar e estudar a doutrina espírita e ver que as instruções que eles dão, através de Allan Kardec, são todas em conjunto com o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Elas são um esclarecimento, fica mais fácil de entender o que Jesus queria dizer estudando a doutrina espírita. Então nós temos lá no Espírito de Verdade, no Evangelho, que ele dá assim, orientações básicas para quem quer sair da depressão, para quem quer sair da tristeza, da insatisfação. Por exemplo, a doutrina espírita tem um detalhe, né? Ela dá a instrução, ela orienta e ela explica por quê. A gente não fica sem saber o porquê da doutrina espírita, por que a gente tem que pensar assim, por que a gente tem que fazer de outro jeito. Então ele fala assim, o Espírito de Verdade: elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Olha que situação mais, que ensinamento mais interessante, porque se nós temos uma prova difícil e ele está nos orientando a ter uma resignação ao nível da prova, então nós temos que ter uma resignação maior, aceitar maior, aceitar melhor a prova, porque assim nós vamos sofrer menos. Para aceitar a prova melhor, sem muita revolta, a gente precisa entender todo o processo de encarnação, reencarnação, de programação reencarnatória, e aí nós vamos então aliviar o nosso sofrimento, porque a nossa resignação, a nossa aceitação vai ser ao nível da nossa prova. Se é algo que não tem muita importância, a resignação é menor. Mas se é algo que a gente está incomodando demais, fazendo muito sofrimento, nós vamos precisar ser mais resignados. Então a gente tem que aprender a fazer isso. Durante a nossa vida nós temos que aprender como chegar na resignação. Aí ele vai esclarecendo mais ainda: chorem na certeza que o consolo virá no futuro. Então, se a prova é muito grande, ele está avisando, o Espírito de Verdade avisa, e que o consolo, a gente tem a certeza que o consolo virá. Mas ele pode não vir nessa vida, então a gente tem que entender isso também. Ele pode não vir agora, mas ele virá, nem que seja no futuro, em outra vida ou em outras vidas. Mas ele vem. Isso nos traz paz ao Espírito. Entendendo esse ensinamento. Recomece no dia seguinte o trabalho da véspera. Outra instrução do Espírito de Verdade: nunca
deixar para trás uma coisa que você simplesmente desistiu de melhorar. Sempre recomeçar. Por quê? Porque existe um futuro que nós vamos viver, né? A doutrina espírita explica muito bem que existe um futuro onde nós vamos viver de acordo com o que a gente vive aqui nesse momento. As pessoas sempre perguntam, né, assim, como é que vai ser o futuro? Né? Como é que será que a gente vai viver depois de desencarnado? Não é difícil de a gente saber. Basta a gente olhar o que a gente faz hoje, o que a gente pensa, né? Como que a gente age, se nós somos bons ou não, se a gente tem tolerância, se a gente faz a caridade, se preocupa com o próximo. Quem faz tudo isso acaba podendo dizer como é que vai ser a vida dele no futuro. Então não é uma coisa difícil, mas a gente tem que acreditar nisso. Por isso, se a gente sabe que no futuro nós vamos ter a resposta e a vivência de acordo com aquilo que nós estamos vivendo hoje, então a gente tem que estar sempre recomeçando um trabalho, mesmo que ele não deu certo. Tem que estar sempre começando alguma coisa para corrigir aquilo que a gente hoje não está dando certo. O Espírito de verdade até nos fala: os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados. Como Jesus falava, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolados de que jeito? Serão amados. Por quê? Porque mesmo tendo seus fardos, suas provas, assistem os seus irmãos. E isso faz com que a gente se sinta melhor, que a gente se integre no plano de Jesus, no reino dele, porque é assim que a gente tem que viver no reino dele. Fica se falando, né, tanto no mundo de regeneração, no entanto, o mundo de regeneração exige que a gente tenha esse tipo de pensamento próximo às ideias de Jesus, para poder viver bem e com capacidade, né? O Espírito de verdade ainda fala: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro da revolta e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Então, olha ele nos colocando no nosso lugar, no mundo de provas e expiações. Então, que a gente nesse mundo não tenha aflições, né? Não é possível nesse mundo de provas e expiações. Nós temos muitas aflições, muitos obstáculos, muitos conflitos. Mas a gente não pode cultivar a revolta por isso. E a revolta é uma coisa que vem de dentro nossa. Nós criamos ela. A gente não pode cultivar a revolta pelas coisas que não dão certo. Por quê? Porque existe um objetivo sublime da aprovação humana. É sublime a aprovação para nós sermos pessoas melhores. E aí a gente vai ficando mais e mais sereno, né? E um outro detalhe que ele também nos fala, o Espírito de verdade: não busqueis fora a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Então o mundo, ele não tem como suprir as nossas necessidades, mas nós temos como suprir essas necessidades através dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. É uma supressão interior. Nós interiormente precisamos nos consolar, e não nos consolar com as coisas da matéria. As coisas da matéria são temporárias, né? Então veja que nessa instrução que a gente tem no Livro dos Espíritos, é a mesma, muito mais detalhada, mas é a mesma de Jesus. E ele falou: olha, eu vos mandarei, vos enviarei um outro Consolador que fará tudo o que eu falei e mais um pouco ainda. Então fica mais fácil, né? E aí é onde entra os conceitos da doutrina espírita. A reencarnação, por exemplo, né, que é um dos maiores recursos que Deus deixou para nós,
para que a gente possa avançar nessas conquistas, principalmente na conquista interior, né? Se a gente não reencarnar, como é que a gente vai avançar? Porque uma vida só não dá para a gente resolver todas as nossas deficiências, as nossas necessidades. Não tem como. Nós precisamos reencarnar mais vezes para sermos pessoas melhores, né? Então a gente tem que ir compreendendo essas noções de Jesus. Vocês imaginem, por exemplo, uma mãe que carrega no colo o seu filho, que é um excepcional, e ela não está revoltada, está feliz, porque sabe que quando a gente abandona um compromisso com alguém, depois a gente carrega ele no colo. Então ela entendendo que aquilo é um compromisso, ela se torna mais feliz, e não revoltada, e não deprimida, porque tem um problema desse tamanho para cuidar. Ela, pelo contrário, né? Ela enxerga não um problema, mas um compromisso, e fica feliz por estar podendo cumprir com o seu compromisso. Ela aprendeu isso. Aonde ela aprendeu, quando ela aprendeu, são várias oportunidades, mas ela aprendeu isso. E como ela aprendeu, nós podemos aprender também a viver bem com as nossas deficiências, né? E a gente tem que entender também o que Jesus fala, né? Vocês lembram de que tem uma passagem onde Jesus estava lá jantando com os seus amigos, foi jantar com os seus amigos, e que eram os judeus, né? E todo mundo ficava em silêncio na hora de jantar. Ninguém falava uma palavra, todo mundo comendo. Aí Jesus se incomodou com aquilo e perguntou para o dono da casa por que ninguém falava nada durante o jantar. E o dono falou que, olha, é porque é uma tradição nossa que a gente não converse durante a refeição em respeito a essa tradição nossa. E Jesus então mostrou para ele que a tradição é importante, mas na refeição é importante o diálogo, porque o diálogo traz a verdade e alimenta o espírito. E a tradição somente não alimenta o espírito, alimenta o corpo, né? Então, Jesus falava que o que ingere alimenta só o corpo, mas o que se conversa, numa conversa fraterna, numa conversa amiga, alimenta o espírito. Então, olha as coisas que a gente tem que aprender com Jesus. Onde a gente tem que olhar para Jesus. Então, mostra que nós não podemos viver só de rituais, como era esse, né? Nessa situação, porque os rituais não mostram a verdade para nós. Eles só nos direcionam o caminho. Eles têm o seu valor, mas eles direcionam, mas eles não ensinam, né? Então, e é muito mais fácil, né, como a maioria das pessoas tem essa tendência, né? É muito mais fácil a gente praticar alguns atos assim de exterior do que se reformar moralmente. É mais fácil a gente lavar as mãos, como eles tinham o hábito também, os judeus, de lavar as mãos, né? É mais fácil lavar as mãos do que lavar o coração. É muito mais fácil, mas não ensina. A gente não pode querer mudar tudo em função dos rituais, das práticas de fora. E por às vezes não compreender essa situação, muitos querem resolver a sua depressão, a sua tristeza, o seu mal-estar, a sua insatisfação dessa forma: tomando água fluida, tomando passe, fazendo fluidoterapia, e não se preocupam com a renovação moral. Então, o que adianta a gente vir aqui, tomar um passe, tomar água, fazer parte receber a fluidoterapia e depois sai ali e falta com respeito com alguém?
Não tem, é uma coisa incongruente isso, né? Ou falta com respeito aos familiares, ou não faz aquilo, não ajuda quem a gente sabe que a gente pode ajudar, e assim a gente vai adquirindo novos débitos, novos compromissos, né? Porque não faz o que tem que fazer, então não adianta. Agora, quando a gente está bem intencionado, a gente toma um passe, a gente toma uma água fluida, a gente participa da fluidoterapia e a gente melhora quando a gente quer melhorar e se renovar moralmente. Ela é um suporte que nos estimula a isso, mas precisa que a gente tenha esse outro lado, né? Então, quando nós ficamos nessas situações de muita tristeza, a gente tem que pensar e reavaliar o que nós estamos nos preocupando, o que é que nós estamos fazendo moralmente por nós, porque é por aí que nós vamos melhorar, né? Não é pelo passe. O passe tem o seu valor, né? Então todos nós temos essas aflições, todos. Não tem ninguém que possa falar que tem uma vida feliz completa. No entanto, nem todos ficam deprimidos. É uma questão que a gente devia pensar nisso, buscar uma resposta dentro de nós, né? Por que nem todo mundo fica deprimido? Por que um fica deprimido por causa de uma coisa pequena e outros não ficam? Porque um tem um problema enorme e não fica deprimido, o outro fica. Tem alguma coisa diferente aí, né? Às vezes a gente fica assim, meio triste, meio insatisfeito, mas não é uma coisa duradoura. Até uma tristeza, às vezes um pouco maior, por algum evento, por alguma situação, mas não é uma coisa duradoura. Quando tem uma tristeza muito duradoura e não passa, aí a gente tem a depressão, que é mais grave, né? Então, quando eu treino espírita, a gente acaba entendendo melhor por que a gente tem que passar por aquilo, por que aquilo aconteceu com a gente, porque a doutrina espírita mostra e nos ensina as leis do universo, que fazem, às quais nós estamos submetidos, né? A lei de causa e efeito, que é uma lei, a lei da reencarnação. Tudo que a gente faz, a gente tem que responder por ela, né? E ela mostra a nossa origem, né? de vários séculos para trás e atualmente, e nos mostra que nós vamos sobreviver à morte do mesmo jeito, né? Nosso espírito vai ultrapassar essa vida da mesma forma que ele está, com os mesmos compromissos. Então ela vai nos mostrando isso e a gente vai começando a se estruturar. A nossa mente, a nossa parte psíquica, né? A gente vai se estruturando e fica mais fácil da gente enfrentar uma situação, porque a gente pensa assim: olha, Deus é justo, Deus é bom, e existe essa lei de causa e efeito, que é uma lei muito clara. Então, se eu não resolver essa questão agora, eu vou ficar pendente com ela, e o meu espírito vai desencarnar e vai continuar com a obrigação e com o compromisso, com o dever de corrigir isso. Então a gente se esforça mais para resolver os nossos problemas agora. A gente se empenha mais para isso, porque a gente sabe que isso vai acontecer, né? É uma pena que as pessoas que não têm essa visão e que acham que vão ter um outro destino depois da morte, ou que não vão ter destino nenhum, né? Muita gente que acha que morreu o corpo físico, acabou. Então é uma decepção, porque como é que resolve uma questão dessa? Um compromisso que ele traz, não tem como resolver. Assim como as pessoas que transgridem as leis de uma forma estrondosa, não tem como elas repararem os seus erros.
Então tem que se esclarecer dessa forma. A gente, pela doutrina espírita, nós olhamos a depressão, as insatisfações, os conflitos de uma forma diferente, e eles se tornam mais fáceis, né? Então, quando a gente estiver assim muito entristecido, aflito, né? Insatisfeito, desanimado e às vezes até deprimido, a gente tem que fazer algumas análises aí através da doutrina espírita, que nos lembra os ensinamentos de Jesus. A primeira análise: nós temos compromissos. Todos aqui temos compromissos. O Espírito tem compromisso. E todos aqui presentes nasceram com compromissos para serem resolvidos. Não foi para ficar sofrendo, não foi para não resolver, não foi para deixar para trás. Ninguém nasceu para não vencer. Ninguém. Todos aqui estamos com capacidade para vencer as nossas aflições e temos ajuda. Não foi a espiritualidade, não mandou a gente nascer com um problema e largou a gente lá, não. É só a doutrina espírita, é uma das grandes ajudas que nós temos. Isso ainda tem as pessoas que moram com a gente, que são da família, que são amigos. Tem às vezes um trabalho onde a gente trabalha é um lugar que às vezes ou ele pode ser um lugar muito bom para a gente trabalhar, que nos incentiva, ou ele pode ser muito ruim, que a gente tem que aprender a lidar com aquela situação. Mas de qualquer forma nós vamos ter ajuda para fazer isso. Então nós temos que lembrar, quando a gente está com muita aflição, quando tem um problema muito não resolve, que a gente tem compromissos. Que esse problema não é coincidência, assim, aconteceu porque perdi emprego, daí eu fiquei sem dinheiro, aí eu tive que. Não foi coincidência. Não tem coincidência. Isso é tudo programado. A gente às vezes consegue piorar um pouquinho a coisa porque a gente não tem boas intenções. Então a gente consegue piorar um pouquinho. Mas se a gente pensar que isso ou aquilo, a situação é um compromisso, a gente vai resolvendo, a gente vai aceitando, a gente vai se resignando, e aos poucos o problema que era um compromisso, o objetivo qual é? Que ele fique resolvido. E aí a gente não vai ficar mais deprimido, ansioso, insatisfeito, né? Então, quando a gente pensa, está com esses pensamentos, a gente costuma alimentar muitas ideias negativas. É uma tendência do ser humano ser pessimista. E aí fica pior, né? Você tem um problema, você tem um aflito e começa a pensar negativo, as suas resistências morais vão diminuindo, porque você não está pensando que você tem um compromisso. Como que eu vou vencer isso? Como é que eu vou resolver isso? Você não está pensando nisso, você está pensando nas consequências e consequências negativas. Você está questionando os valores espirituais que você traz, ou que outros que querem te ajudar trazem também. Você fica questionando, duvidando daquilo, né? E aí isso aí vira uma retroalimentação. É coisa negativa, é um problema, aí vem pensamento negativo, aí ele piora o problema e a coisa não tem fim. Então, peraí, se eu sei disso, eu vou barrar isso, peraí, vou para outro lado, eu vou mudar meu pensamento. Não tem uma palavrinha que a gente fala assim, fala isso, toma isso, vou lá no centro tomar um passo, aí eu vou pensar diferente. Não existe, eu tenho que começar a pensar diferente, para que as coisas aconteçam diferente. A Joana de Andes fala para a gente que nós somos imaturos psicologicamente, por conta dessas situações. O ser humano, nós aqui na Terra, todos os que aqui habitamos, nós não temos uma grande estrutura para a satisfação das nossas necessidades do corpo. E aí a gente molda a nossa vida sem prestar muita atenção nas necessidades do espírito. As necessidades
necessidades espirituais. A gente dá preferência para as necessidades do corpo, né? Nós não valorizamos, inclusive os espíritas, né? Não valorizam muito a imortalidade da alma. Parece que isso a gente esquece um pouco nos momentos difíceis, e aí a gente não constrói esses valores que são importantes para a alma que vai viver, né, numa outra vida e para enfrentar a depressão nessa vida. Então o conhecimento e a valorização da imortalidade da alma é muito grande, é muito importante. Então a gente imaturo do jeito que é, né? E a Joana de Ângeles não é qualquer uma, ela é um espírito de luz que nos fala isso. A gente imaturo do que é, como ela nos diz, a gente, quando é contrariado pela vida, e isso ocorre com muita frequência, a gente se revolta. A gente não sabe enfrentar esse processo evolutivo que é a contrariedade. A contrariedade é para a gente evoluir, o obstáculo exige para a gente aprender a pular, né? Você só vai aprender a pular um obstáculo se ele estiver na tua frente. Você não pode, na teoria, você não aprende a pular ele. Então, com isso, a gente vai deixando que a revolta, que a amargura tome conta. E aí vem, então, a depressão. Então, isso é um dos pontos que a gente precisa pensar quando a gente tem depressão, quando a gente está aflito. Outro é o nosso comportamento materialista. Nós somos muito materialistas. Os nossos objetivos, eles são muito humanos, né? E queremos as coisas agora. A gente não admite passar algumas necessidades materiais. A gente tem apego, um apego às coisas, apego às pessoas, inclusive, e a gente fica satisfeito e feliz com muitas coisas banais. Esse é o ser humano. E tanto é que as pessoas às vezes estão deprimidas, estão aflitas, estão tristes. O que é que muitos amigos vêm falar para a gente? Vai fazer uma viagem, fica uma semana, não sei aonde, que você volta melhor. E não muda nada na pessoa. Então ela vai voltar do mesmo jeito que ela foi. A questão é diferente. A questão é muito mais instrutiva do que isso. Isso aí é como uma coisa, como os ritos, né? Uma viagem pode melhorar sim, desde que você então esteja preocupado em se reformar moralmente. Aí você volta bem. Você tomou novas decisões na sua vida, passou a olhar as situações de conflito e de contrariedade de uma forma mais adequada e mais de acordo com a realidade, que é a realidade do seu compromisso, a realidade da sua vida, aquilo que você precisa passar, né? E a gente assim vai evoluindo e refletindo dessa forma. O Espiritismo, ele contribui muito para aliviar a depressão. Vejam um exemplo ruim, vamos dizer assim, que aconteceu com o nosso amigo Judas. O Judas, ele vendeu o amigo Jesus por 30 moedas. Mas ele era amigo de Jesus. Jesus era amigo dele. Ele amava Jesus. Aí ele se sentiu culpado. Quando Jesus foi crucificado, ele se sentiu culpado. Ele ficou com remorso daquilo que ele tinha feito. Não soube lidar com isso, com essa culpa, com esse remorso, e apresentou uma das situações mais graves, né, da depressão, o suicídio. Pensem bem, por conta de não ter esse conhecimento que a gente está falando, né, de enfrentar uma situação. Porque o suicídio é algo que
tem, diante de tudo que a gente está falando, não tem lógica, né? A gente querer interromper a nossa vida, porque todos os compromissos que a gente tem, tudo aquilo que a gente precisa, vai ficar parado e nós vamos ter que voltar uma outra vida com tudo ali para fazer de novo, com os mesmos obstáculos e mais um que a gente arrumou, que foi tirar a própria vida para fazer, para cumprir de novo, né? Então, são coisas que a doutrina espírita nos mostra, para que a gente alivie. Imagina você conseguir fazer, suicídio tem uma incidência de 15% da população. É uma incidência muito alta, muita gente se suicida por dia. Agora, você já imaginou se você conseguir pôr na cabeça de alguém que está pensando isso, que está deprimido, que todo esse conhecimento, né? Olha, você tem compromissos, olha, as coisas que aconteceram são assim, são coisas que estão programadas, você precisa aprender a enfrentar essa situação, você precisa resolver isso, você precisa ser mais resignado. Tudo isso que a gente falou aqui, que não se aprende numa palestra, isso se aprende com muito tempo de estudo, de reflexão, né? Tanto é que o Centro Espírita tem vários cursos, vários grupos de estudo que toda semana refletem sobre isso. Mas se você conseguir pôr na cabeça dele que ele vai só perder tempo com isso, e que os problemas que ele tem, ele não vai sair do problema que ele tem, vai ficar tudo junto com ele, e ele vai entrar em mais um outro, que é ter tirado a própria vida. Se você conseguir pôr isso na cabeça dele, ele não vai fazer. Pela lógica, ele não vai se suicidar. Né? Nós, em sã consciência, né, um raciocínio nosso, nós não vamos repetir, cometer um erro, uma atitude que não vai resolver nada e vai piorar a minha situação. Né? Olha, eu perdi meu emprego e eu vou ficar sem trabalho e sem dinheiro. Tá, então eu fico com raiva, não sei o que, pego, vou lá, vou roubar, não sei o que. Como diz, é burrice, né? Porque eu vou continuar sem emprego, vou continuar sem dinheiro e vou arrumar uma dívida com a justiça. Então, peraí, melhor eu ver um outro caminho melhor que esse, né? Então, o Espiritismo nos ajuda, sim, nos ajuda por conta dessas reflexões que ele pede para que a gente faça, né? E ele fala realmente que nós somos aquilo que pensamos. Então, conforme o que a gente imagina, conforme os nossos valores, nós vamos ter mais facilidade ou menos para isso, né? Então, olha, tudo depende muito de como a gente pensa. Vamos dizer assim: se alguém der um grito aqui dentro do salão, cada um vai reagir de um jeito, né? Todo mundo vai sair correndo? Não é todo mundo. Um sai correndo, o outro levanta para ver o que é, e o outro vai se esconder debaixo da cadeira. Mas cada um vai ter uma forma de ver. Então, essa forma de ver é que precisa ser adequada para a gente. A gente precisa instruir, alimentar ela com bons pensamentos, né? A solidão. Olha para assim, mais próximo da depressão. A solidão, e tem muitas pessoas que têm esse sentimento, ela pode causar depressão em algumas pessoas. Pode causar um sentimento de abandono, né? Uma angústia por estar solitária. Mas para outros, a mesma solidão pode estimular um pensamento como se fosse uma oportunidade de reflexão, de refazimento. E a mesma solidão vista por duas pessoas que têm ideias diferentes. Então, a gente tem que procurar a ideia que é mais adequada, né? O silêncio. O silêncio é a mesma coisa.
O silêncio para uns pode trazer uma melancolia tremenda, né? Traz medo, às vezes, para algumas pessoas. Mas para outros, o silêncio ele traz paz, traz equilíbrio. Depende do como a pessoa vê. E isso são exemplos que a gente cita, mas que se refletem no dia a dia nosso. Eu acho que todo mundo aqui, se for puxar da sua mente, vai descobrir que tem momentos do dia a dia onde você viu diante de um fato alguém agir de um jeito, o outro de outro. Alguém agir de uma forma pior, o outro de uma forma melhor. E aí você escolhe qual é a forma melhor se você estiver de fora. Mas se você estiver dentro, você tem que escolher a forma melhor. E a forma melhor é a mais equilibrada. É a mais que está mais em acordo com a bondade, com a caridade, com a justiça de Deus. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus, diante de um momento de solidão, ele iria se sentir deprimido ou ele ia fazer uma reflexão? Isso aí é uma boa prática para a gente vai estimular, Você vê alguém que está chorando em algum lugar, se coloca no lugar de Jesus, O que será que ele faria nesse momento? Porque aí você vai fazer algo mais coerente e bom para você, mesmo que você esteja deprimido, Ainda tem as obsessões, que às vezes não tem, de pessoas que desencarnaram e aí, por conta da saudade nossa, a gente atrai eles e fica ou deixando eles deprimidos porque sofrem, ou a gente fica deprimido porque eles têm saudade da gente, mas porque existe uma sintonia aí entre nós, Então são também cobranças, espíritos que cobram de vidas passadas, e aí é outro caminho ainda para ser atendido e resolvido, E aí teria muitas coisas mais, mas eu acho que deu para mostrar que a gente precisa refletir nisso e que a cura da depressão está na nossa mão. Tem ajuda? Tem. O Espiritismo está aí, ele esclarece, ele oferece o passe, ele oferece a água fluida, os médicos oferecem remédios, os psicólogos oferecem terapia, tudo para ajudar, mas o que vai curar é a própria pessoa. Não são os outros que vão curar a sua depressão. Seja lá ela porque você teve uma perda, seja por outro motivo, seja porque você nasceu com tendência, Nós trazemos uma bagagem lá de vários séculos que, se a gente abrir o armário, caem coisas muito difíceis, porque nós não somos boa gente assim, como diz a Joana de Anjos, a gente não tem estrutura espiritual muito boa. A gente precisa estar aqui porque a gente precisa melhorar mais, Muito obrigado a todos.